O cheiro podre de fumaça muito forte, junto com a respiração dos cavalos, o bafo ali do cavalo. Senhoras e senhores, eis aqui a música mais tocada do Iron Maiden. E eu não sei pra vocês, mas pra mim, essa é uma das imagens mais icônicas do Iron Maiden. Essa capa aqui. Bora aprender inglês com Iron Maiden e dessa vez com The Trooper. Bom, a gente já falou da pronúncia do nome da banda e também já falamos de Wasted Years na nossa primeira aula sobre a banda. Para começo de conversa e para nossa aula fazer sentido, vocês não vão poder pular esse pedaço aqui do vídeo, tá bom, amados? Eu vou trazer o contexto que também dá pra gente associar com o clipe dessa música para tudo fazer sentido. Se você tá assistindo esse vídeo, você já sabe provavelmente que o Iron Maiden gosta de tratar e falar sobre momentos históricos em suas músicas. E The Trooper, essa música aqui, é um excelente exemplo disso. E assim, gente, eu tive que estudar para trazer esse contexto aqui para vocês, então vem comigo, tá? Paciência. The Trooper foi uma música escrita pelo Steve Harris, que é o baixista dono da banda. E ela retrata sobre um conflito, uma guerra. The Charge of the Light Brigade, que foi um combate, na verdade, um erro, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, da Batalha de Balaclava, que foi uma guerra que aconteceu entre o Império Russo e, do outro lado, os aliados, que é a Grã-Bretanha, França, o Império Otomano e Sardenha. Então teve esse conflito justamente porque o Império Russo queria tomar conta ali do porto de Balaclava, enquanto os aliados não queriam que isso acontecesse. E esse porto, Balaclava, fica na Crimeia, então esse foi um dos combates desta questão. E esse foi um ataque militar que foi muito desastroso porque a comunicação foi falha da liderança para os soldados. Então a parte da cavalaria, que é chamada de Light Brigade, ela foi basicamente em encontro aos canhões que o Império Russo tinha colocado ali, enquanto era para eles terem ido por outro caminho. Ou seja, bem onde eles estavam mais armados, eles foram basicamente direto para lá. E o poeta Alfred Tennyson escreveu um poema, obviamente, sobre esse fato, sobre essa guerra. Então, The Trooper tem como referência, obviamente, o contexto histórico, mas também este poema. E adivinha só? Tanto o poema quanto The Trooper falam sobre a coragem, a disciplina, a bravura e o heroísmo dos soldados, assim como criticam também a falha dos líderes. E isso é importante eu compartilhar com vocês porque é exatamente isso que a gente tem no clipe. No clipe a gente tem a banda tocando a música, nós temos os soldados em combate com seus cavalos e nós temos inclusive trechos do poema. Então não dá pra eu desconsiderar tudo isso que eu acabei de falar. Agora a gente pode combinar que o lookinho, né, do Iron Maiden nesse clipe é um tanto quanto interessante, né? É um tanto quanto interessante. Calça de zebra, calça colorida, aquela coisa. Mas afinal de contas, o que significa The Trooper, que é o nome da música? The Trooper significa soldado, mas também, por conta de toda a interpretação que a gente pode ver, pode ser também cavaleiro, ou até mesmo o guerreiro. Então, o soldado, o cavaleiro, o guerreiro. E algo importantíssimo de ser levado em consideração é que essa música aqui, ela é escrita em primeira pessoa, então é como se o próprio Trooper que estivesse lá nessa batalha tivesse escrito essa letra. Então vamos lá, bora falar sobre a letra de The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too! You take my life, but I'll take yours too. You fire your musket, but I'll run you through. Oh my goodness, ok. You'll take my life, but I'll take yours too significa você irá tirar a minha vida, mas eu tirarei a sua também. You'll take my life, no futuro, but I'll take yours too. Então observe aqui que esse apóstrofo LL é a contração do will, que coloca a frase no futuro, ok? E olha só, take aqui não é pegar, é tirar. You'll take my life, but I'll take yours too. E to, com dois Os, significa também, ok? E caso você esteja se perguntando, sim, é a mesma pronúncia do número 2. To. 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 You fire your musket, but I'll run you through. Você pode, né, atirar com o seu musket. O que é musket? Musket você pode até colocar no Google Imagens só para você ter uma referência, mas é um rifle com uma faca na frente. É uma arma. Então, you fire your musket, but I'll run you through. Mas eu vou o quê? Te atropelar. To run something through é atropelar. To run you through. Porque, mais uma vez, eles estão aqui em cima do cavalo. Então, com o cavalo eu vou te atropelar, eu vou passar em cima de você. So, when you're waiting for the next attack, you'd better stand, there's no turning back. So, when you're waiting for the next attack significa, e quando você estiver esperando, so when you're waiting for the next attack, pelo próximo ataque, you'd better stand. É melhor você aguentar, é melhor você se preparar, there's no turning back. Não tem caminho de volta, não tem como fugir, não tem como voltar.
Não tem como escapar. E olha que interessante, esse apóstrofo D parece que seria uma contração do would, mas na verdade é uma contração de had. E essa é uma estrutura que a gente usa para dar uma sugestão. You had better do this, you had better do that. Nesse caso contraído, you'd better stand. É melhor você aguentar, é melhor você dar um jeito aí. The bugle sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. É legal observar as rimas, né? E olha só, the bugle sounds. Nome esquisito, né? Bugle. E nem parece que ele fala isso, mas ele fala. The bugle sounds significa a corneta ou cornetim toca, ou seja, tá na hora da guerra. The bugle sounds, the charge begins. Aqui, the charge é um substantivo e charge é ataque. Então, the charge begins, o ataque começa. But on this battlefield, no one wins. Mas nesse campo de batalha, ninguém vence, ninguém ganha. E olha que interessante, em inglês é muito comum você ver a junção de duas palavras diferentes para formar um novo substantivo, que nem battlefield. Battlefield. Battle, batalha. Field, campo. Battlefield, campo de batalha. E você viu aí que sounds e begins terminam com S? Porque a gente está descrevendo a ação de algo, né? Na terceira pessoa do singular. Então, the bugle sounds. A corneta toca. The charge begins. O ataque começa. Tudo bem aqui? The smell of acrid smoke and horse's breath as I plunge on into certain death. The smell of acrid smoke and horse's breath. O que é isso, gente? The smell of. The smell of é o cheiro de. Acrid smoke. Smoke é fumaça. Acrid é forte, é pungente. É também traduzido como acre, mas eu particularmente não sei o que isso significa, assim, eu não uso essa palavra no meu vocabulário, mas enfim, é uma opção se você está familiarizado com essa palavra. Então, the smell of acrid smoke and horse's breath. Então, horse's breath é a respiração dos cavalos. As I plunge on into certain death. Então, as I plunge on into certain death significa enquanto eu mergulho para dentro de uma morte certa. As significa enquanto, e a gente vai ver essa palavra se repetindo muito ao longo dessa música aqui, então presta atenção. As é enquanto. E essa música é uma aula de preposições, e você pode ir marcando aí, e no final eu quero que você deixe aqui nos comentários quantas preposições você viu. Porque assim como eu sempre falo, as preposições nós aprendemos através de contexto, exemplo, e isso aqui é o que dessa música? Puro creme do exemplo. Então aqui nesse caso nós temos into, I plunge on into, eu pulo para dentro, into certain death, a morte certa, a morte certeira. E vocês vão aprender inclusive com essa música uma outra forma de falar pular, porque aqui esse plunge on significa pular para mergulhar, certo? Para dentro dessa morte certa. Mas ao final da música tem uma outra forma de falar pular que não é jump. Então vamos continuar. Aí temos o e o riff. E aí volta pro segundo verso. The horse he sweats with fear, we break to run. The mighty roar of the Russian guns. The horse, o cavalo, he sweats. Ele transpira, ele sua, tá bom? Então, mais uma vez, olha aqui, termina com S. Nós estamos falando sobre o que o cavalo está fazendo, assim como nós falamos da corneta e assim como nós falamos do ataque. The horse, he sweats. With fear, we break to run. Com medo, nós partimos, nós começamos a correr. E aqui não é run away, é run into the war. Então, aqui ele tá falando que o cavalo tá transpirando de tanto que tá, o cavalinho tá ali, ó. Tal. E eles com medo continuam seguindo, né? Partem para dentro da guerra. Então observem que break daqui não é quebrar e nem tem sentido negativo, é de começar, disparar para correr. The mighty roar of the Russian guns. Então mighty é poderoso, inclusive essa é uma característica muito encontrada dentro da Bíblia, uma palavra muito usada dentro da Bíblia. Mighty, poderoso, grande, forte, mas aqui é o roar, the mighty roar of the Russian guns, que é o rugido das armas russas. Só que essas guns aqui, na verdade, são canhões, não é simplesmente uma arma, é um canhão. E mais uma vez, por que a gente sabe isso? Por conta do contexto da música.
E hashtag fica a dica, sempre quando nós falamos de uma nacionalidade, de um país, de um dia da semana, de um mês, um feriado, sempre é com letra maiúscula, assim como I, eu em inglês, ok? Então por isso que Russian tá com letra maiúscula. As we race towards the human wall, the screams of pain as my comrades fall. And as we race towards the human wall significa enquanto nós corremos em direção, olha o towards, preposição. As we race towards the human wall, enquanto a gente corre em direção à parede humana, porque mais uma vez eu falei pra vocês, tinha uma linha com canhões esperando por eles, né? E óbvio, soldados, guerreiros, tal. The screams of pain, os gritos de dor, as my comrades fall. Os gritos de dor enquanto os meus camaradas caem, né? Então eles estão sendo atacados e, né, enfim, vocês estão entendendo. E aqui eu vou pedir para vocês prestarem atenção nas palavras que começam com H e as palavras que começam com R, porque os sons são muito diferentes, né? O R, ele sempre vai ter esse som de porta, porteira, portão. Olha os exemplos aqui. Roar, Russian, race, run. Enquanto o H tem aquele som arranhado de o rato roeu a roupa do rei de Roma. Horse, horse. Human, human, human. E olha só como começa o próximo verso. We hurdle bodies that lay on the ground. Hurdle. We hurdle bodies that lay on the ground. O que esse hurdle significa? Pular, tá? Então lembra que eu falei que tem uma outra forma de falar pular? Então plunge on é pular no sentido de mergulhar para dentro. Hurdle não é a mesma coisa que jump e não é a mesma coisa que leap, porque hurdle se usa quando você pula um obstáculo. E a gente tá falando de bodies aqui nesse caso. Até porque hurdle, como substantivo, é obstáculo. Então é um verbo e substantivo ao mesmo tempo, ok? Como a gente sabe que aqui é um verbo? Porque tá we hurdle. Nós pulamos, nós desviamos. We hurdle bodies that lay on the ground. Então nós desviamos, nós pulamos corpos que estão no chão. And the Russians fire another round. E os russos disparam mais uma rodada, no sentido de mais uma rajada. Então observe aqui, hein? Another. Another é mais uma. Another round. We get so near, yet so far away. We won't live to fight another day. Então, we get so near, yet so far away. We get so near, nós chegamos tão perto, mas ainda assim, infelizmente, né, yet so far away. Então a jornada que eles traçaram foi bacana, né, tipo, eles chegaram muito longe no embate, no combate e tudo mais, mas ainda não foi suficiente. Yet so far away. Então por isso que nesse sentido aqui nós temos o yet e não o still, porque tem um sentido negativo. Algo que poderia acontecer, mas não vai acontecer. Ainda assim, tá muito longe. We won't live to fight another day. Então nós não iremos viver para batalhar, para lutar mais um dia. Ou seja, o soldado, the trooper, aqui ele sabe que dali ele não sai. E aqui won't é o negativo de will, né? Então will coloca a frase no futuro. Won't coloca a frase no futuro também, só que negando a ação. Então we won't live é nós não viveremos. E aí mais uma vez. E solo. E aí nós vamos pro terceiro e último verso. We get so close, near enough to fight. When a Russian gets me in his sights. Então, we get so close, near enough to fight. Nós chegamos tão perto, mas ao invés de falar ainda não foi suficiente, não, o soldado meio que retoma a sua, sei lá, a sua disposição ali para a situação que ele se encontra. Então, nós chegamos tão perto, mesmo assim foi o suficiente para combater, para batalhar. Então, aqui é interessante observar a comparação, né, entre o poema e a própria música, nesse sentido de levantar, né, essa questão da coragem dos soldados. Porque mesmo assim, já sabendo que de lá ele não sairia, ele falou assim, pelo menos deu para chegar perto para lutar. When a Russian gets me in his sight. Quando um russo, aqui ele tá falando de uma pessoa, when a Russian, então não são os russos, é um russo. Uma pessoa, when a Russian gets me in his sights.
Então, quando um russo me vê em sua visão, no sentido de mira, né? Um russo mira em mim. He pulls the trigger and I feel the blow. A burst of rounds take my horse below. He pulls the trigger and I feel the blow. Então ele puxa o gatilho e eu sinto a porrada, eu sinto a pancada, eu sinto um sopro, eu sinto um golpe. A burst of rounds take my horse below. Então, a burst é uma explosão, um grande disparo. Mas, mais uma vez, a burst of rounds takes my horse below. Então, não é somente uma explosão, é um round of burst. Então, aqui, mais uma vez, uma rajada de tiros que abate meu cavalo, né? E aí, o final, o grande finale da música. E aí, onde chegamos com esse soldado? And as I lay gazing at the sky. Então, enquanto eu estou deitado, olhando para o céu. Então, to gaze é olhar. A gente poderia ter a substituição aqui por looking at the sky, né? Mas gazing at the sky. My body's numb and my throat is dry. Então, my body's numb, a gente já viu essa palavra aqui antes no canal. Numb é o quê? Dormente. My body is numb. Meu corpo está dormente. And my throat, minha garganta, is dry. Está seca. Então, ele foi abatido. O cavalo dele caiu, ele caiu junto. E ele tá lá, jogado no chão, olhando para o céu. E ele vê que o corpo dele tá dormente e a garganta tá seca. And as I lay forgotten and alone. Então, enquanto estou ali, caído, sozinho, esquecido, na verdade é esquecido e sozinho, forgotten, esquecido, alone, sozinho. Without a tear é sem nenhuma lágrima, I draw my parting groan. Eu faço o meu último lamento, o meu último murmúrio, ou eu dou o meu último gemido, sabe aquele, enfim. Acabou a música, acabou The Trooper. E aí, guys, vocês sabiam que essa música falava sobre isso e que ela tinha esse final? Porque assim, quando eu escutava The Trooper, pra ser muito sincera com vocês, eu sabia que ela falava de um combate, mas eu nunca fiquei prestando muita atenção assim na letra. E a grande questão é, sabe qual que foi o resultado dessa guerra, desse combate? Ninguém ganhou e ninguém perdeu. Porque da cavalaria da parte britânica, 100 soldados não voltaram para casa. E o Império Russo também não avançou e não tomou conta ali do porto de Balaclava. Então os aliados ganharam porque o Império Russo não avançou, mas ao mesmo tempo eles também não ganharam, porque, né, o Império Russo continuou ali. E fica ainda mais explícito que a música fala sobre essa coragem, né, de, tipo, seguir em frente nessas circunstâncias que foram descritas em relação aos soldados. Então, claro que essa aula não tem posição nenhuma, eu só tô falando sobre o contexto histórico dessa letra aqui, e eu espero que vocês tenham gostado. E pra eu saber que você ficou aqui até o final, primeiro que você já se inscreveu, né? Já se inscreveu, já deu seu joinha. Você também vai deixar um comentário aqui embaixo, né, pra falar o que você achou, se você aprendeu alguma palavra nova com essa aula. Mas, pra eu saber de fato que você ficou aqui até o final, você vai colocar um emoji do cavalo. Um cavalinho, vai pegar um cavalo, por quê? Porque o cavalo aparece em todo lugar. O cavalo tava lá, entendeu? Tava no clipe, tava na guerra de Balaclava, tava... Cavalo, bota o cavalo aí. Beleza, guys? So that's it. Thank you so much for joining me e let me know. Me deixa saber, comenta aqui embaixo qual que é a próxima música do Iron Maiden que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal. Nós já vimos Wasted Years, nós fizemos 12 músicas do Linkin Park e nós temos uma playlist só com música aqui no canal que tem mais de o quê? 75 aulas só com música. Então comenta aqui embaixo qual que é a próxima que eu devo gravar. Combinado? Thank you guys so much for being here with me today and I hope to see you on the next one. Bye! Hashtag uma coisa engraçada. Esses dias eu fiz feijão tropeiro pro Thanksgiving e me perguntaram o que que era, né? Eu expliquei o que que era feito, feijão tropeiro, e aí no final das contas eu traduzi como Trooper Beans. E eu acho que é super conveniente, porque se você for parar pra pensar, tem a ver.